Eu vim falar hoje sobre a figura da bruxa. Com certeza você conhece alguém, se caso você não tiver, você conhece alguém que tem uma imagem de bruxa em casa. Você conhece a imagem da bruxa. Todos os filmes, todos os desenhos, Hollywood mostrou a imagem da bruxa. E está fixada em nossa mente. E em todos os lugares que você encontrar uma imagem de bruxa, ela é semelhante. Uma senhora de muita idade, uma vassoura, um chapéu pontudo, um gato preto, tudo isso está associado a uma bruxa. Mas da onde saiu isso? Por que é que associaram esta imagem? Da onde criaram? Quem criou? Como surge essa imagem? Nós entramos na internet hoje, fazemos uma pesquisa, colocamos ali bruxas ou bruxos, e encontramos, às vezes, mulheres jovens, lindas, mas está lá bruxa. Elas não usam chapéu, embora às vezes se apresentem assim. Mas se o senhor perguntar ou a senhora perguntar para uma delas por que se veste assim, 99% delas não saberá dizer por quê. Vai dizer que está associada à imagem que elas estão acostumadas a ver. Vai dizer que aquele é o perfil de uma bruxa. Não, nunca foi. Aquele perfil é de outras mulheres e eu vou tratar disso hoje. Eu vou explicar para os senhores de onde sai essa imagem. Mas para isso nós temos que voltar à Suméria. Nós temos que voltar 6.000 anos. E temos que voltar a uma bebida que nós todos conhecemos, a cerveja. A cerveja, ela é muito antiga. E ela começou a ser produzida, e isso já foi provado arqueologicamente e historicamente, já existem registros, falarei disso mais adiante. Foi provado que a cerveja começou a ser produzida na Suméria há mais de 6.000 anos. Existe uma lei para a cerveja, chamada Estela de Hammurabi, chama-se a lei. É uma lei que está no Código de Hammurabi e que é de 1760 a.C. É ali que começa a produção de cerveja. Tem que se entender que as mulheres estão associadas à produção de cerveja. Na antiguidade, os homens cuidavam da caça e dos afazeres pesados, e as mulheres é que cuidavam do lar, é que cuidavam da produção do alimento e que cuidavam da produção de grãos. As mulheres eram responsáveis por isso. Então foi as mulheres que desenvolveram a fabricação da cerveja. Os vikings levaram isso para eles. E isso chega à Europa. Os egípcios também consumiam cerveja. Mas sempre são as mulheres quem produzem a cerveja. São as mulheres que trabalham com grãos, que cuidam dos grãos. Então chegamos à idade, vamos colocar ali mais ou menos, isso foi no século XV ou no século XVI, quando começa a perseguição. Lembre-se que a perseguição, a Inquisição, ela não é criada para perseguir bruxas. Isso é um engano, tá? Eu já falei sobre isso aqui, mas é porque, como eu estou tratando desse assunto de bruxaria, eu mostrei que a Inquisição perseguiu, mas a Inquisição não foi criada para isso. E quando eu falo, por exemplo, no Vaticano, que a Inquisição começa, no Vaticano, as pessoas têm que entender que eu uso esse termo para que as pessoas entendam que é a cúpula da igreja, porque no século XV a cúpula da igreja era a Espanha. Nem existia Vaticano era tipo 2 anos depois. Né? Mas eu falo Vaticano para que as pessoas entendam que é a sede da igreja, que nessa época era na Espanha. No século XV é que começam o século XIV, na verdade, começam as perseguições, até antes. Mas a gente tem notícias mesmo, que está registrado mesmo, é do século XIV para frente, que a coisa pega fogo.
Mas a Inquisição, ela começa a perseguir primeiro judeus, tá? O bruxo entra nessa corrida de graça. E as mulheres, nessa época ainda, no século XV, essa tradição de que as mulheres fabricavam cerveja, ela permanece. Então, quando as mulheres produziam essa cerveja, elas cuidavam dos grãos, elas que mantinham tudo, aquela imagem do caldeirão que a bruxa usa, está associado, e é provado isso, que era o caldeirão onde se fazia cerveja. O chapéu que essas mulheres usavam, e elas usavam esse chapéu pontiagudo, porque quando iam às feiras, quando andavam na rua, vendiam os seus produtos, para que as pessoas soubessem quem era que vendia cerveja, elas usaram esses sistemas de usar um chapéu alto. A vassoura que está associada à bruxa, mas bruxa, o que isso tem a ver com bruxa? Calma, eu vou chegar lá. A vassoura que está associada à bruxa, naquela época, era o sistema de propaganda. A casa que as mulheres fabricavam cerveja, normalmente eram mulheres solteiras, separadas, viúvas, que não tinham outra forma de viver, então fabricavam cerveja para poder viver. Quando a cerveja estava pronta, que elas tinham para venda, elas colocavam uma vassoura na janela, para que as pessoas soubessem que ela tinha cerveja. Quando acabava o estoque, ela tirava a cerveja e ia produzir mais. Até por isso, alguns comentários, algumas pesquisas dizem que essas vassouras eram maiores do que a normal, porque era para chamar a atenção. E o gato? Pô, nessa época o que mais tinha era rato, meu chapa. E ter um gato, essas mulheres trabalhavam com grãos, trabalhavam com produção de cerveja, tinham muito grão em casa, tinha malte, tinha cevada, tinha tudo isso, era obrigado a ter gato. Bruxo, mas aonde entra as bruxas? Bom, aí é que o machismo chega na história. Os homens viram que vendia muito, cerveja vendia muito. Desde os primórdios a cerveja sempre foi, todo mundo tomava cerveja. Existia até uma cota nessa Estela de Hammurabi, que é uma lei do Código de Hammurabi, existia até uma cota que as pessoas podiam comprar. E elas faziam questão de tomar toda a cota. Cerveja é uma bebida muito energética, então sempre foi muito procurada. Então, o que acontece? A Inquisição está a pleno vapor, perseguindo os judeus. O que acontece? Em 1490, por aí, na Europa, o que tinha de judeu já estava escondido. Ou dizia-se convertido ao catolicismo. Então a Inquisição não tinha mais quem perseguir. Tinha mais, estava resolvido o problema. Tomás de Torquemada não tinha muito mais o que fazer. Por isso a Inquisição aproveita a situação de quando o novo mundo é descoberto e manda para o novo mundo alguns inquisitores. Tanto é interessante isso, que no México foi formado um tribunal da Inquisição, no Peru foi formado um, e na Colômbia, se eu não me engano, não tenho certeza da Colômbia, mas no México e no Peru foram formados 2 tribunais da Inquisição, que vinham para cá, o interesse de vir para cá catequizar os índios, tirar os índios, os incas, na verdade eles vinham tirar o ouro dele, mas vinham com essa conversa de que iam levar isso para Cristo. Até hoje ainda tem um pouco isso, tipo, me dá o dinheiro que tu vai para Cristo. Até hoje você sabe que tem isso. Mas então o que acontece? A Inquisição começa a não ter mais quem perseguir. E aí os espertos, que eram os produtores de cerveja, disseram, bom, para que a gente fique muito rico, é necessário acabar com essas pequenas indústrias, que são indústrias caseiras. E essas indústrias caseiras eram tocadas por mulheres. Era muito fácil. Eram mulheres, normalmente separadas, desquitadas, solteiras, viúvas, que só tinham aquilo para viver. Era muito fácil apontar o dedo e dizer, olha, essa aí é bruxa.
E é isso que aconteceu. Essas senhoras produtoras de cerveja, pois as bruxas, elas não eram bruxas, eram produtoras de cerveja, mas foram acusadas de ser bruxas. E essa imagem destas mulheres é que ficou registrada na história como sendo bruxa. Mulheres de chapéu pontudo, que era para chamar atenção no mercado, que usavam uma vassoura, que ficavam numa janela para avisar quando tinha cerveja à disposição para venda, que tinham, todas elas provavelmente tivessem gatos para comer os ratos, pois logo se enfrentaria a peste na Europa. Tinha muito rato lá. O caldeirão da bruxa, na verdade, era onde se produzia cerveja. Procurem pesquisar sobre isso. Pesquisem. Vão saber que o bruxo está contando é fato, não é história. Não é a história do bruxo, é a história da humanidade. Meu abraço a todos vocês.